Olá, tudo bom? Eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal ou podcast Meu Mundo Autista. A gente conversa aqui sobre vários assuntos relacionados e de interesse do autismo e da pessoa autista. Se você ainda não entendeu essa diferença, talvez você precise seguir a gente, aproveita, segue, compartilha. E a gente conversa sobre diversos assuntos que têm relevância para você que é autista, para você pai, mãe, para professores, para profissionais que nos acompanham, porque a nossa fala não é simplesmente falar por falar. A gente tenta explicar, justificar de uma forma pedagógica, às vezes andragógica, para que todo mundo possa compreender. Porque talvez esse é o nosso pensamento, talvez pela informação a gente vença o preconceito. Então a gente vai conversar sobre mais um assunto e vale a pena você ficar aí. Então, vamos lá. Oi gente, mais uma vez Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. Eu fico muito feliz, né, quando vocês me perguntam, mandam mensagem, e essa situação aí do esperma do pai. Gente, muitas vezes o estudo, a epidemiologia vem para afirmar ou reafirmar ou tirar da cabeça, da mente das pessoas, situações que já estavam por aí perambulando. Então, não é novidade, muitos anos atrás já se falava que a idade gestacional, a pessoa, um casal mais velho, tem uma chance muito maior de ter filhos autistas. Isso não pode tirar a tua vontade de ter filhos só porque você tem mais de 40 anos. Mas, assim, essa era um apontamento da pesquisa. Hoje, eles estão falando a respeito disso. Como antes, a pesquisa também apontou situações ligadas à culpa da mãe, porque a mãe era muito fria, e à medida que o tempo foi passando, isso caiu por terra e perceberam que não tinha nada a ver. Então, esses estudos servem para reafirmar ou de repente tirar algumas coisas da cabeça da gente, inclusive que crianças pegariam autismo ao ficar na tela do seu celular ou do seu computador. O que a gente precisa ver é que tipo esse fenômeno da tal das telas tem muito a ver com um fenômeno do que de repente um transtorno. A gente tem percebido bastante que os jovens, as crianças têm ficado mais refém do computador, do celular do que antigamente. Pois antigamente a gente tinha outras coisas para fazer e os jovens de hoje não. E fica cada vez mais difícil, porque jogar, gente, gera endorfina, gera o prazer, gera vontade de continuar fazendo aquilo. Então, como é que é difícil tirar alguém de algo que ele está gostando muito? Pessoas autistas, se ficarem também muitas horas só jogando, não é correto. Ela precisa sair. Já tem a tal da dificuldade ou desafio a ser superado do conta social e de repente ela fica muito tempo preso ou presa em casa. Agora, as crianças que são normotípicas, elas não vão pegar o autismo, mas vão ter comportamentos antissociais em virtude do aprisionamento à tela. Então, vamos tirar isso de vez da cabeça, porque muita gente fica falando por aí um monte de abobrinha. E não duvide, com essa nova pesquisa que saiu a respeito do esperma, da qualidade do esperma, pode de repente gerar situações do autismo. De repente, durante o pré-natal, vão ter muitos médicos que vão passar medicamentos para que os pais tomem antes de querer ter um filho ou uma filha. Então, esse processo se chama medicalização mesmo, quando de repente qualquer coisa vira um ato médico. Então hoje tudo tem um nome, já perceberam? Tudo, inclusive dentro do autismo, com vários comportamentos autísticos tem nome. Isso é normal se fazer, mas criar-se uma patologia, um sintoma, uma condição que está existindo para de repente medicalizar. Então não achem estranho, não estou falando isso assim por falar. À medida que de repente surge essa situação, ninguém em sã consciência, ao ser afrontado ou confrontado pelo médico, falou o seguinte: eu gostaria que o senhor, até pela saúde do seu filho e sua filha que vai vir, o senhor pudesse começar a tomar mais medicamento. Lembra quando começou a acontecer aquele fenômeno de ficar tomando ácido fólico, né, da gravidez? Sim, o ácido fólico é muito bom para a formação neurológica da criança que na fase gestacional
principalmente nas primeiras semanas. A grávida precisa fazer a ingestão do ácido fólico, mas houve um tempo que a própria epidemiologia questionava o ácido fólico. Por quê? Porque talvez a dosagem não seria tão necessária. E o quem está certo? Gente, o que está certo é fazer o que você acha que deva ser feito. Ninguém vai questionar se você começar a tomar vitaminas para talvez melhorar a condição sua física. Ninguém vai achar ruim se você de repente pensar em sair, até sair de casa, olhar, sair com as vizinhas, com as amigas e deixar seu filho, sua filha com a mãe ou o avô, a avó tomando conta, porque você também tem esse direito. Gente, quando a gente fala de medicalização, existem outras formas de medicalizar, entre elas viver. Se a gente ficar preocupado com tudo que sai na internet, toda pesquisa que sai, que a pesquisa às vezes ela é solta, é jogada no ar, você pode adoecer. A gente fica assim muito preocupado em levantar essa bandeira do autocuidado. A gente tem visto muito autista doente. Doente porque as pessoas olham para eles como doentes, como inválidos e não dão oportunidade. Temos visto várias mães em processos sérios de depressão ou pré-depressão, porque alguém falou que ela vai sofrer igual um soldado em campo de batalha. Você imagina que você tem um filho de 2, 3 anos e alguém vem fazer uma palestra para você dizendo que uma mãe com um filho autista vai sofrer igual um soldado? Gente, eu acho que a gente precisa mudar a direção do comportamento das mídias quanto ao autismo. A gente precisa dar informação e força e sem julgar. A gente está vivendo um momento agora que tudo tem nome. Seu filho tem que fazer a terapia tal, a ciência tal, porque senão seu filho não vai desenvolver. Pois é, se ele for estimulado em casa, talvez ele tenha um benefício muito maior do que de repente fosse para terapia X, A, B, C ou D. Ah, você é contra a terapia? Claro que não, porque se você não consegue fazer, não tem tempo para estimular, ter uma outra pessoa que seja habilitada para poder fazer vai ajudar bastante. Isso é fato, está provado que é verdadeiro. Quanto mais cedo, melhor. Mas não sei se é necessário chamar isso de intervenção, né, gente? Tem muita gente chamando de intervenção. Intervenção é contra a vontade. Tá virando negócio. Tá virando negócio. Então, uma mãe depressiva, ela vai procurar ajuda. Geralmente essa ajuda não é de graça. Uma mãe que de repente está entregando os pontos e ela vai procurar de repente um analista, um terapeuta, que é necessário, tá, gente? Ela vai de repente procurar e não achar e vai se desesperar. Você que está na casa, você que é vizinho, você que conhece alguém que tem a condição autista em casa, qual é o seu papel? Ficar toda hora perguntando ou falando, nossa, ele é bonitinho, né? Nem parece autista. Ou tipo, ele sabe comer sozinho? Pergunta. Você não vê, você não participa. Então, quando a gente fala de autismo, a gente fala que existe várias coisas envolvidas. Esses dias uma moça muito inteligente, ela jogou uma situação na internet e depois um outro rapaz trans, ele chegou e mencionou também a mesma coisa, assim, não existe autista negro? Existe, mas não tem diferença do autista negro para o autista branco. O autismo é o mesmo, tá, gente? A condição pode ser diferenciada, o autismo tem o mesmo nome, mas vocês já perceberam qual é a cor da pessoa que está numa clínica? Qual é a cor da pessoa que de repente está recebendo atendimento pelo plano de saúde? A gente tem que pensar nisso. Nosso país é muito racista. E é a oportunidade, quando essas pessoas gritam sobre essa situação, não é porque ela está querendo se vitimizar, mas para verem que eles existem e sofrem muito mais que alguns outros grupos. Ao falar desse assunto, mas você parece esquerdista. Escutei isso recentemente, eu adorei. Falei o seguinte, qual é o problema de falar que as pessoas merecem o direito de falar o que querem? Sabe por quê? Porque quando calam uma pessoa autista,
que é uma ferramenta de opressão, quando um autista fala e alguém cala, você está fazendo muito mais que capacitismo. Você está rompendo o sonho de alguém. Muitos autistas, de repente, precisam de oportunidades e pessoas muito próximas não acreditam na potencialidade delas. Então, o que a gente faz com o autismo? Foge, corre para as montanhas, espera o próximo dia 2 de abril para a gente celebrar? Ou a gente vive o dia de amanhã esperando que a gente, com a nossa força e com a força de outros pais, de outros autistas, a gente possa mudar esse conceito sobre o autismo? A gente precisa mudar, tá, gente? Eu particularmente respeito, mas é difícil aceitar que o mês de abril é um mês azul. Quem sabe tenho filha, como assim azul? Então é importante deixar isso claro, que tem muita coisa por mudar. Parece uma coisa tola, mas enquanto a gente não mudar a cor do autismo, falar que é mês do autismo e não azul, as pessoas vão continuar acreditando que não tem menina autista. Tá vendo? A gente começou com aquela história falando do esperma do pai, e aqui a gente já está falando de situações que precisam mais do nosso pensamento e da nossa cabeça. Vamos conversar sobre o autismo? Tem outros vídeos aqui que falam sobre várias coisas básicas que você precisa saber sobre a condição autista para você não ficar por fora, porque é preciso você tá antenado. E outra coisa, rever o que você está assistindo, o que você está vendo. Talvez você, ao assistir algumas coisas, inclusive de gente que tem uma porrada de seguidor, tá adoecendo as pessoas. É bom a gente pensar nisso, tá? A gente precisa ver como é que as pessoas se comportam. E existem outras pessoas, cara, que são tão bacanas, que estão por aí e não tem tantos seguidores assim. Esse negócio de influenciadores digitais, às vezes fica parecendo que essas pessoas aqui precisam mais de ajuda do que esses que estão às vezes assistindo. Então pense bem, viva, sorria. Sabe por quê? Se você sorrir, seu filho e sua filha têm uma grande chance de ter uma mãe e um pai bem saudável para a vida toda. Tá bom? Então, vamos lá.